Opa, guys! Eu sou o Tsuki Uraya e no nosso canal já teve de tudo: caçadores de demônios, heróis, gangsters e exorcistas. Mas agora que as crianças se divertiram, deem espaço que agora é hora dos adultos, pois finalmente iremos falar do grande família japonês, Spy Family. E aproveitando que eu falei de família, você sabia que o Tsukure é um canal pra família? Você acha muito mais vídeos pra família no meu segundo canal, o Toca no Tsuki. Tsuki, falei errado. Onde direto eu faço lives durante a semana lá no canal. Mas não, você é uma pessoa ocupada, não tem tempo de ver uma live de apenas 4 horas. Então tome, também tem um canal de lives, Tsuki Lives, onde tem tudo cortadinho pra ti lá. Então agora que eu já fiz meus anúncios pra vocês, eu da sua família, pra aproveitar esse grande vídeo de Spy Family, o grande família da espionagem. E agora partiu pro vídeo. O anime já não te dá espaço pra respirar e já começa com o carro caindo de uma rodovia após ele ter sido sabotado. E esse carro era de um diplomata muito importante. Alguém está tentando iniciar uma guerra e só uma pessoa pode impedir isso. Pera, você não pretende chamar ele, né, senhor? Não apenas pretendo, como já chamei. Apenas um agente daquele calibre pode evitar uma guerra. Essa é a foto provando que o cabeleireiro do presidente José na real é calvo. Então cuidado com essas fotos, entendeu? Eu cuido disso. Senhor, que voz é essa? Não trabalham com visitar isso. Minha voz. É não. Ih, rapaz, botei a voz errada, desculpa. Agora sim, eu cuido disso, relaxa. Ufa, que susto, jurei que tinha sido enganado. Achei você. Agora, cadê meu pack de calvo careca? Peraí, se tu tá aí, quem era aquele? Então você realmente está falando dele. Twilight, o pior agente do mundo. Melhor, gente. E assim é nos apresentado já o nosso anime. Existem duas nações, Westalis e Ostânia. E alguém por algum motivo está tentando iniciar uma guerra entre eles. E aí que vem Twilight, o melhor agente do mundo. Sua missão e objetivo é impedir que o Partido Unido Nacional inicie uma guerra. E o nome dessa operação é a Operação Strix. Isso é fácil pra mim. Faça o relatório. O primeiro passo de Twilight é se aproximar de Denovan Desmond, um extremista político e presidente do Partido Unido Nacional da Ostânia, que acredita que seja o mentor por trás de todo o início dessa guerra. Saquei. Até então não tem nada de difícil. E como me aproximo dele? Você que devia achar a resposta, você com o agente secreto aqui. Não dá agora. Tô ocupado lendo a tirinha da Turma da Mônica. E o primeiro passo para Twilight é conseguir uma criança e matricular ela na escola Eden Academy. E de alguma forma se aproximar do filho de Denovan. Simples. E quanto tempo eu tenho pra conseguir esta criança? Uma semana. Como que eu vou fazer uma criança nascer em menos de 9 meses? E assim Twilight sai pra adotar a cria e começar sua missão. Bom dia, senhor! Eu sou agente secreto e gostaria de adotar uma criança. É, agente o quê? Secreto, mas não fala pra ninguém, hein? E assim ele procura a criança mais inteligente do orfanato pra passar na prova de admissão pra entrar no colégio. E ali conhecemos a Anya. E essa garota tinha um ponto. Tudo que o Twilight pensava, ela fazia. Ele pensava que ela era muito baixa, ela ficava na ponta do pé. Ele pensava na idade dela, ela respondia a idade dela. E vocês sabem o que isso quer dizer? Sim, guys, Anya consegue ler mentes. Que estranho, até parece que aquela garota consegue ler mentes. Anya não sabe ler, não. Ufa, me livrei dessa. Imagina se ela descobre que eu sou um agente secreto. Você é um agente secreto? Fala não, porra. É secreto. E aí ele adota a Anya, que aceita sem nem reclamar, porque ela pensou que ia ser incrível ter um pai que é agente secreto. E é óbvio que ela não disse pra ele que ela sabe ler mentes. E por isso o Twilight ficou achando que tava enganando ela com o maior sucesso. E aí que viu o nome dele falso, Lloyd. E assim Lloyd começa sua missão de disfarce pra ela. E se alguém perguntar da mamãe? Diz que morreu, supera. E assim Twilight, conhecido como Lloyd, iniciou sua missão: cuidar da garota e fazer passar na prova pra entrar no colégio. Mas aí vem uma coisa que ele não esperava, que é o fator ser pai. Filha, é proibido falar palavrão. Por que não? Porque é feio, caralho. O que é calalho? Não fala isso. Ô titio, o papai ensinou isso aqui pra Anya. Calalho. Leque, não sei o que fazer com aquela garota. Não dá pra deixar ela sozinha por 1 minuto que ela já faz uma cagada. E onde ela tá agora? Lá em casa sozinha, né? Duh. Senhor, estamos recebendo um sinal. E esse sinal é de Twilight. Eu gostaria de falar com Antedigimon. Com quem? Antedigimon. Senhor, ela quer falar com um tal de Antedegmon.
Essa vai ser minha maior vigarice. E Leque, depois de Lloyd deixar ela sozinha, a garota começa a brincar com os equipamentos dele, mandando uma localização pra aquele mesmo cara que ele roubou as fotos. E aí eu me pergunto, como o maior agente secreto do mundo deixa uma criança sozinha com seu equipamento? E véi, quando o Twilight chega na sua casa, tinha invadido lá e sequestrado a Anya. E assim ele faz seu papel de espião e vai salvar a Anya disfarçada. Então você conseguiu pegar Twilight e essa criança? Sim, chefe. Que voz é essa, Cleitinho? Desculpa, chefe. Eu tô com um pouco de dor de garganta. Que se dane. Agora eu finalmente capturei o Twilight. É o quê? Vamos fugir, filha. Papai, que voz é essa? Não é nada, filho. Que é isso, meu filho? Calma. E assim Twilight consegue recuperar ela no maior estilo. Afinal, ele é o melhor agente secreto do mundo. Parado aí. Twilight, o pior agente do mundo. Exatamente. Então saiba que minha arma tem apenas uma bala. Então nem pense em se mexer. Peraí, vamos conversar. Você não precisa fazer isso. Que barulho é esse? Foi só um rato, só um rato. Peraí, você não tinha só uma bala? Sim, tinha. E após isso, Twilight vai disfarçar tentando fazer a Annie pra polícia. Mas né, a Annie apenas fingiu que foi pra polícia, mas no final ela já sabia de tudo, né? E só ficou ali esperando ele terminar a missão dele. E assim aconteceu uma das cenas mais lindas do mundo. Anya e Twilight viraram pais e filhas. E eu só quero levantar um ponto bem rápido sobre o Twilight aqui. O cara é o maior agente secreto do mundo. Tranca uma criança sozinha com um armário na frente da porta dele num prédio cheio de gente. Como ninguém fosse olhar e falar, nossa, que estranho, né? Ah não, beleza, acontece isso aí. Mas o que ele faz depois? O cara deixa a criança sozinha com os equipamentos de agente secreto dele num quarto. Bem fácil de ver ali, né? O bagulho mais faz do mundo ver aquilo ali. Aí pra piorar, a criança é sequestrada. Ele vai salvar a criança. A criança claramente tá falando, nossa, isso aqui tá meio suspeito, tá ligado? Mas o que ele faz? Ele pega a criança e manda a criança ir pra polícia. A criança lotada de provas que ele é o Twilight. Parabéns, Twilight. Você é o pior agente secreto do mundo. Mas pior que não dá nem pra chamar ele de agente secreto, porque ele não é agente secreto, ele é só agente, porque de secreto ele não tem nada. Mas assim, Anya vai fazer a prova pra passar no colégio, e ela passa, pois Lloyd vulgo Twilight conseguiu uma cola com todas as respostas com seu xará. Então aí vem o segundo teste pra entrar no colégio, uma entrevista com o pai e a mãe. E né, tem um ponto nisso tudo. Anya não tem mãe. Errado, Anya. Ainda não tem. Começar a Operação Calcinha. Operação Calcinha iniciada. Quais modelos de calcinha você tem aí? De todos os tipos, desde calcinha de renda até fio dental. Pode ser a fio dental mesmo. Se a missão precisa disso, então eu farei isso. Senhor, não seria mais fácil a gente arranjar uma esposa, então? Calma, Frank. Eu entendo a sua preocupação. Mas alguém precisa fazer esse sacrifício. Você não tá fazendo isso só pra usar calcinha, né? Não confunda as coisas, Frank. Tudo pelo bem da missão. E assim, Frank procura diversas mulheres sem risco pro Lloyd se casar. Até que eles acham Yor, pois ela tinha mentido pro seu irmão e para suas amigas que namorava com alguém. E mais um motivo. Por conta desse lance de guerra, as mulheres solteiras têm grande chance de serem acusadas de espionagem. E por isso ela tava procurando alguém. E tem mais outro motivo. É o maior motivo. Ela não quer que ninguém suspeite dela, porque ela tem um ponto que a mulher é uma assassina. Um papai que me deixa trancado em casa e é procurado pelo governo. E uma mamãe que, se eu teimar, pode enfiar minha cabeça num vaso. Eu vou ser um mau exemplo. E após Lloyd explicar pra ela que precisava de uma esposa pra que a Anya passasse no colégio, e ela explicar pra Lloyd que precisava de um namorado pra mostrar pra suas amigas e pro seu irmão, e eles começam o plano, começando com Lloyd indo pro encontro com Yor. Às 7 horas em ponto, ok? Não vai atrasar. Gata, a única vez que me atrasei foi quando demorei pra te conhecer. Pode contar comigo, tá? Tá. Homem, é tudo igual. Certeza que tá me traindo com uma perua. Ih, rapaz, por que eu acho que esqueci de algo? Ô, chefe, tu não tinha um encontro esse horário? Putz, nega, já te disse, é o método bofe, tem que viver livre, leve e solta. Mas pô, amor, a gente já tá casado já faz 3 meses. Clayton, cala a boca que aqui não é seu lugar de fala. Você tá certa. Eu não acredito em mais nenhum homem. Eu juro que se ele abrir essa porta agora, eu dou a minha bunda pra ele. Eu falo de novo, se ele abrir essa porta agora, eu dou a minha bunda. Alguém falou em bunda! Calma aí, Leque. Era brincadeira, era brincadeira. E por mais o Lloyd ter atrasado, ele conseguiu chegar a tempo. Quase morto, mas chegou. E após isso, eles foram embora de carro. Mas aí você se lembra que o Lloyd estava numa missão? Então, né, os caras ainda estavam perseguindo ele. Lloyd, por que eles estão nos perseguindo? Porque você cometeu crime de roubo. Roubo? Por ter roubado o seu coração? Não, o carro. E é legal que ela não suspeita nem um pouco sobre por que ele tá sendo perseguido com os caras
de metralhadora. Os caras tão basicamente metendo bala neles. E em vez de ela pensar nisso, ela tá pensando em outra coisa. Lloyd, eu tava pensando, não é melhor a gente ir mais rápido? Boa ideia, princesa. Vamos acelerar o passo. Nossa, eu não pensei que você ia concordar. Então, e aí? Quer casar comigo? Peraí, casar? Como assim casar, mulher? Ah, sei lá, é que você concordou comigo e ainda falou pra gente acelerar o passo. Sim, acelerar o passo, porque a gente tá sendo perseguido. Atirem! Quer saber uma coisa? Segue o clima. Finge que esse anel aqui é tu e o seu dedo sou eu. E aí, vou casar, gata? Bora! Glória a Deus, deu tudo errado, mas deu certo. E assim eles se casam no primeiro dia de encontro e começa sua família de mentiras juntos, com cada um com seus segredos. Twilight, um agente secreto. Yor, uma assassina de aluguel. E Anya, uma telepata, que né, ela é a única que sabe o segredo de todo mundo aí. E como toda família linda, eles vão morar juntos. Então Yor vai pra casa deles. É aqui onde Anya chora toda noite. É ali que papai enfia a cabeça da Anya quando ela teima. E foi aqui que papai fez a Anya. E ali onde mamãe vai dormir. Ali onde? Adeus, mamãe. Cuidado com o homem do saco. E assim eles começam a tentar uma vida familiar normal, pra parecer o mais natural possível na entrevista dos pais. Amor, você acha que eu tô gorda? Que nada, vida. Pra mim você tá linda como sempre. Ah, obrigada, amor. Você é louco, me livrei dessa. Se ela soubesse que eu tô até agora sem mexer as pernas porque ela tava sentada em cima de mim, ela ia ficar muito brava. Duvida essa mentira aí, papai. E assim Lloyd começa a treinar a Anya e Yor pra entrevista. Afinal, esse colégio é de alta classe e só famílias influentes normalmente conseguem entrar. Tá na hora de mostrar pra sua família o que é cultura de verdade. Então é disso que os homens gostam? Tava sendo muito trabalhoso, mas ainda assim Lloyd estava conseguindo fazer progresso no treinamento deles. E eu até esqueci de comentar, mas Lloyd mente que trabalha como psicólogo. Afinal, né, ele precisa explicar de onde vem seu dinheiro, né? Como vai, senhora? Tudo bem? Sim, tudo. Ótimo, até a próxima sessão. E assim eles foram pra entrevistas e lá estava lotado de famílias. E Lloyd, já sabendo que cada um dos responsáveis mais avaliava e dava um ponto, ele começou a colocar seu plano em prática. Tá vendo aquela gente ali, filha? Sim, papai. O que tem? São pessoas ignorantes que não sabem agradecer ele, o nosso grande protetor e salvador desse mundo, mestre dos magos. Luigi, por que essa gente tá rezando pro Papai Noel? Não creio. Papai Noel é calvo. E Lloyd já estava chamando total atenção do primeiro avaliador, com tanta elegância que sua família tinha. E tipo assim, cada teste que o Lloyd passava, eles aumentavam mais ainda o teste. Os caras meteram até uma criança dentro do bueiro pra ver quem vai salvar a criança com maior elegância. Ai, Chavinho, alguém me tira daqui, socorro! Olha ali, tem um gordo rolando na merda. Pô, Anya, que jeito é esse de falar? Fala com mais modos. Ah, desculpa, papi. Senhor papai, observe um garoto de massa corporal altamente cheia preso naquela corrente de fezes. E após salvar o garoto, ele acaba se sujando todo, que quase fez o inspetor desistir deles. Mas do nada, Lloyd tira uma roupa reserva do além. Agora a única questão pra mim é como ele trocou a roupa tão rápido. E o pior, onde? Tio, por que você tá tirando a roupa? Não olha, papai ainda não botou a calça. It's me, Mario! Ele trocou de roupa na rua e ficou de bilau pra fora. E leque, esse teste tava tão louco que uma hora surgiu até uns animais que fugiram de uma fazenda, que quase atropelou geral. E né, a Lloyd achando que era uma parte do teste, parou os bichos junto com a Yor. E dali o velho se impressionou que os caras, além de ser elegante, lidam com os animais de uma maneira que não dá nem pra entender. It's me, Mario. Estou deveras impressionado com sua família. Até eu, Lorde Mario da nobreza, devo admitir que plebes como você tem a elegância. Mas, infelizmente, tua família está suja demais para a reunião. Ô, senhor! E aí, tô gostoso de chapéu? Mamma mia! Ele tirou a roupa no meio da rua. E assim eles chegam na etapa da reunião dos pais. E leque, o pessoal tá fazendo exatamente o que o Lloyd treinou eles. Olá, garotinha, qual é o seu nome? Não sei, deixa eu perguntar pro meu pai. Pai! O nome dela é Anya e ela tem 6 anos de idade. Anya? E o que você quer ser quando crescer? Também não sei responder não. Ô mãe! Bem, a Aninha quer ser médica ou advogada. Anya não quer isso não. Anya quer ser Hokage. Tatebayo? E a reunião tava indo muito bem. Até que um dos caras começa a provocar a Anya falando sobre a antiga mãe dela. E a garota começa a chorar, velho. Se esse monstro fez a Anya chorar. Me diga, Anya, quem foi o homem que lhe fez chorar? Farei esse impuro sofrer. E após esse homem fazer um crime de guerra, fazendo a Anya chorar, Lloyd quase acertou um soco na cara dele. É óbvio que depois disso aí, Lloyd só desistiu que ia passar no colégio. Lloyd já tava como?
Mas deixa ela chorar. E após isso, o Henry, o inspetor que tava apaixonado da família deles, chama eles pra uma conversa. E lá ele fala que a família deles estava numa lista de espera. Ou seja, se uma das famílias que foram aprovadas recusar entrar no colégio, eles vão na frente deles. E o Henry só tava ajudando eles por um motivo. Primeiro, que ele é apaixonado na família deles, e outra, que ele não concordou nem um pouco com o que o cara fez com ele. Então que ele deu até uma bica na cara do cara que fez a Anya chorar. E o principal motivo que o Henry tava ajudando ele a passar no colégio foi porque Lloyd salvou ele da dengue. Isso mesmo, o homem matou a dengue. E depois disso, o Lloyd só ficou esperando uma ligação pra saber se foi aprovado ou não. Amor, você acha que a Anya vai passar no colégio? Não importa pra mim. Eu vou amarelo, independente da nota que ela tirar. Alô, ela passou! Opa, bom dia. Então, senhor, ela não é uma criança que tem muita atenção, é muito preguiçosa e claramente não tem muito empenho pra fazer as coisas. Tá ouvindo isso, Anya? Que vergonha, hein? Não faz nada de bom nessa vida. Você, sua pirralhinha, passo 30 anos da minha vida só vivendo pra ti, pra tu não passar uma provinha que seja. Mas se colocar um celular na frente da princesa, ela sabe mexer em tudo, né? Mas, mesmo com isso tudo, ela é uma criança muito criativa, então foi aceita no colégio. Chupa, filho de uma régua! Tinha que ser minha filha, né? Orgulho da família! Ei, Anya não vai ser expulsa de casa! E assim, a Anya entra no colégio, e como um bom pai, ele oferece um presente pra Anya por ter passado no colégio. E ela pede algo bem simples, brincar como se fosse um espião do desenho que ela vê na TV, só que realista. Você sabe que isso é impossível, né? Eu acho que você esqueceu, mas eu sou o maior agente secreto do mundo. Eu preciso de um avião, um castelo e 3.000 agentes. Algo mais, senhor? Sim, sem chamar atenção. Putz. E assim, o maior agente secreto do mundo fez a coisa menos secreta do mundo. O cara trocou um tiroteio num castelo, fez 1000 explosões, chamou um agente de helicóptero e ainda soltou fogos no final. Me pergunto como ninguém descobriu isso. Porque foi secreto. Verdade. Parabéns, Twilight, por ser o pior agente do mundo. E com a Anya no colégio começa sua missão. E ela consiste o seguinte: Anya ser uma das alunas com mais estrelas do colégio, que é possível conseguir sendo uma aluna com mais notas e a aluna mais exemplar, pra assim ser chamada do evento dos pais dos alunos mais bem avaliados, e assim se aproximar de Novo Desmonte. Entendo. Basta ela ser uma aluna prestígio que conseguimos. Mas é da minha filha que estamos falando, então esquece. Qual é o outro jeito de se aproximar do alvo? E a outra maneira de se aproximar de Denovan é fazendo o Anya ser amigo próximo do filho dele, até serem convidados pra casa de Denovan e assim alcançar seu alvo. Isso parece mais plausível. E pelo que posso ver, o nosso alvo é ele mesmo. Enzo Gabriel! Aí, você sabia que meu pai é dono do Roblox? E tu sabia que meu pai é dono do Free Fire? Aí que você perdeu o argumento, porque o Enzo Gabriel prefere Fortnite. Moleque, a Anya sabendo que precisava se aproximar do moleque, a garota já mete uma bicuda no garoto. E tipo, não foi uma simples bicuda, ele fez o moleque voar, velho. Mamma mia, o que aconteceu aqui? Ele deu uma cabeçada na minha mão. E quando o Lloyd descobriu a confusão entre os dois, ele já ficou desesperado, porque, né, a Anya já não é a pessoa mais inteligente pra conseguir estrelas no colégio. E o único jeito que ela podia era ser amigo do moleque, e ela vai lá e mete uma bicuda nele. E por isso ele fez de tudo pra Anya pedir desculpa pra ele depois. Chega na aula e pede desculpa pro amiguinho, tá? Teu cu. E depois disso ele ficou perseguindo a garota durante o colégio, mandando um monte de mensagens subliminares pra ela pedir desculpa pro Enzo Gabriel. Mas ela nunca conseguia, porque sempre tinha alguma coisa impedindo ela. E quando ela finalmente conseguiu, foi da maneira mais inesperada do mundo. Ela vai ver, eu vou processar ela. Processar a Anya? Por favor, isso. Não me processa, não. Eu nem sei o que é isso. Não processa a Anya, não. Essa é a coisa mais fofa que o Enzo Gabriel já viu. Eu não queria te dar um soco, não. A mão que escorregou. Quem você pensa que é pra fazer o Enzo Gabriel se apaixonar? Eu vou falar pro meu pai te processar sua família pra tirar todo o teu dinheiro. Perdemos, boy. Esquece a paz mundial. Tem um processo pra pagar. Depois Lloyd vendo que a amizade estava fora de cogitação, ele decide que vai voltar pro plano primeiro, que é fazer a Anya virar uma garota prodígio. Filha, ser bem sucedida é fácil. É só você se esforçar. Basta você estudar por 12 anos da sua vida com notas acima da média, depois mais 6 anos de faculdade de medicina com 8 a 12 horas de estudo por dia, 10 anos de experiência de trabalho pra, no fim, você se tornar uma médica bem sucedida. Anya vai vender miçanga na praia. Moleque, depois que Lloyd tentou ensinar pra ela matérias básicas, ela se trancou no quarto bolada por não conseguir aprender. E, né, Lloyd, como um bom pai, ficou com peso na consciência depois disso. Não sei o que eu faço com essa criança. Ela não quer nada com a vida. Ela só fica nesses computers, falando a tarde inteira com esse tal de Roblox. Amor, calma. Eu te garanto, ela deve estar lá no quarto estudando muito. Vai lá pra ver. Não acredito. Essa braga tá dormindo em cima dos livros. Anya, por mais de não conseguir, ela tá fazendo tudo o que ela pode pra ajudar a missão do Twilight. Mas
Mas voltando pro assunto familiar, Yor tava muito nervosa porque seu irmão queria conhecer o marido dela. Afinal, ela tava com medo que ele não acreditasse que ele é o marido dela, porque, né, é mentira esse casamento. Mas aí tem mais um ponto na história. Já não bastava o Lloyd ser um espião, a Anya ser uma telepata, a Yor uma assassina. O irmão dela também é um militar agente contra espionagem. O cara é um militar contra espionagem e o Lloyd é um espião. Me responde essa. O que você comeu no dia 12 de julho de 1932? Eu sei lá, eu nem era nascido. Então você não sabe a resposta. Não, vi de caso, culpado, pode expurgar ele. Ah, trabalhei benzão hoje. E Leque, antes dele chegar, a Anya tava ansiosa pra conhecer o tio dela. Tão ansiosa que dormiu antes dele chegar. É. Parabéns, Anya. E, mano, o cara tinha um problema, que ele era apaixonado na própria irmã. Então você já sabe que esse cara vai ser um pouco difícil de começar a gostar do Lloyd. Opa, eu sou o irmão da Yor. E por acaso você é um agente secreto? Sou sim, mas é secreto, então sou isso não. Eu suspeito que ele é um espião. Vou expurgar! Por que suspeito que ele é um caça-espião? E, mano, o Yuri começou a analisar ele de tudo que é jeito pra ver se o cara era um espião ou era um bom marido. E ele só vai piorando mais pra frente. Vocês já brigaram alguma vez? Nunca, mas teve uma vez lá que... Expurgado! É o quê? Corre, seu lixo, verme! E ele não acreditava de jeito nenhum que os dois eram casados. Inclusive, ele já tava bêbado. Tão bêbado que pediu algo muito grave pra eles se beijarem. O cara pede justamente isso na época da putaria. O beijo era de menos. Peraí! Só bêbada pra conseguir te beijar, Leque. Pô, gata, essa aí doeu. Mas no fim das contas não importa a nossa torcida, porque o beijo não rolou. Porque no fim das contas ela não conseguiu beijar ela de tão bêbada que ela tava e meteu um tapão na cara do Lloyd. Só que ela errou o Lloyd e deu um tapão na cara do irmão dela. E depois disso o Lloyd só meteu um discurso nojento e fez os caras se acalmarem. Batata. E depois de o Lloyd ter conhecido o irmão dela, ele ficou bem suspeito que ele era um militar ou algo do tipo. E por isso ele começou a espionar a Yor, porque ele começou a achar que ela talvez estava espionando ele também. É o espião espionando a espionagem que tava... Meu Deus, é muita espionagem. E no fim o que ele fez foi se disfarçar de militar e fazer um monte de perguntas pra ela. A ponto que algumas perguntas acabou irritando tanto ela que ela quase quebrou o braço do amigo do Twilight. Seu irmão é um dos militares, certo? Que voz é essa? Isso não vem ao caso. Agora me responda. Você trabalha com militar anti-espião? Chefe, ela tá quase quebrando meu braço. Essa aí tá mais é pra assassina. E após ele ver que ela não tinha nada de suspeito, ele ficou com um puta peso na consciência. Mas vamos ser sinceros, o que a gente quer ver mesmo é a Anya no colégio. E lá no colégio tava rolando um boato que ia ter um jogo de queimada entre as classes, valendo estrelas. E todo mundo tava desesperado pra pegar ela, inclusive a Anya, que estava recebendo um treinamento da Yor. E assim eles começaram seu treinamento, que foi bem intenso. Afinal, como a Anya dizia, isso depende da paz mundial. E mais uma pessoa tava disposta a fazer tudo pra aquela estrela. Enzo Gabriel, pronto pro combate. Enzo Gabriel, meu menor inimigo. Oh my god, qual a tua idade, tio? Eu tenho apenas 6 anos. Sim, o moleque do outro time tem 6 anos. 6 anos, o garoto é um personagem de Jojo. E além disso, o cara é profissional em queimada. Ah, então você é bom na queimada, né, Mal? Você sabe que eu já zerei o Queimada 2! Então ele tem a Queimada 2. E após ele eliminar quase todo o time da Anya, sobrou só ela pra ele atirar. Mas a Anya, por lementes, estava de hack. Morra! Quase morri. Ah, Enzo Gabriel também sabe fazer isso. Depois disso, o cara criou uma rivalidade com a Anya e assim tentou acertar ela de tudo que é jeito. Até que ela tropeça e ele aproveita essa situação pra atacar a bola nela. Mas o imprevisto aconteceu. Enzo Gabriel salvou ela, sobrando apenas a Anya, que utilizou sua arte secreta. Que poder é esse? Maldita gravidade. E assim eles perderam o jogo, graças à gameplay avançada que a Anya tem. Mas no fim a gente descobriu que era tudo boato sobre as estrelas. E no final, se ganhasse ou não, ninguém ia ganhar nada naquele jogo. E no fim, Hannah estava no caminho para virar uma futura delinquente profissional. E por isso o Lloyd decidiu procurar uma maneira de conseguir estrelas. E por isso eles foram atrás de serviços comunitários. Pois se você fizesse algum deles, você ganhava estrela no colégio. Mas tipo assim, a Anya não é só inútil no colégio e em fazer amizades. A bicha consegue ser inútil até fazer serviços comunitários básicos. E no fim, a única coisa que ela conseguiu fazer foi salvar uma criança quase morrendo afogada. Mas se bem que ela quase morreu afogada junto com a criança tentando salvar ela. Por sorte o Lloyd percebeu e correu atrás dela. Mas assim a Anya consegue sua primeira estrela, finalmente. Então
você conseguiu uma estrela? Não. Eu sou uma estrela. Sou a Barbie Girl, se você quer ser meu namorado. E após isso, o anime começa a nos mostrar como a vida de espião no Twilight não é fácil, pois além de ele estar fazendo essa missão de ter uma família, a missão mais complicada de todos os tempos, estava mandando muitas missões pra eles além dessa. A cada 3 segundos o cara já tava preparado pra fazer uma missão nova. E por conta disso, ele percebeu que tava começando a chamar muita atenção da vizinhança, por não ser um pai muito presente. Não querendo me meter, mas já me metendo. Aquele tal de Lloyd deve estar chifrando a mulher. Então, né? Ele trabalha de madrugada. Certeza que de dia é Lloyd e de noite é Lourdes. E assim ele se organiza pra sair com a família, pra dar mais atenção pra filha e tirar as suspeitas da vizinhança. E aí ele se decidiu que ia sair sem fazer missão alguma. Mas veio o ponto. Ele descobre que justamente no local onde estava indo com a família dele, que era no zoológico aquático, tinha uma missão pra ele fazer. Fala aí, véia. Qual a missão de hoje? Não é uma simples missão. É a Operação Pinguim. E ele tava até que tranquilo com essa missão, porque ele já tinha mostrado pra vizinhança que tinha saído. Mas quando ele chega lá, ele vê que as mulheres também estavam lá no zoológico que ele tava. Aí que ele desesperou, porque como é que ele ia fazer uma missão e ficar com a família ao mesmo tempo sem o pessoal desconfiar? Mas a Anya, percebendo que ele tava com essa situação bem complicada, começou a ajudar ele, procurando o pinguim que ele precisava achar. E assim o rei dos disfarces parte novamente. Esse pinguim não é um simples pinguim. Ele é meu colega de trabalho. Capitão! E quem disse que pinguim não voa? E o propósito dele era pegar algum tipo de instrução que tava dentro do pinguim. E essa instrução era de alguma arma muito poderosa que os inimigos estavam tentando buscar. E quando o Twilight estava quase pegando, chega um inimigo. E ele até que consegue evitar que o cara conseguisse pegar o pinguim, mas o velho acaba escapando. Mas por sorte tinha uma pessoa lá pra impedir eles. Ué, cadê a Aninha? Ai, tô me sequestrando! Anya! E assim a Yor vendo um cara com a filha dele agarrado nele, sai metendo uma bicuda no velho. E assim a missão é completada. E principalmente ele chega a tempo dando presente pra Anya, pra inventar alguma desculpa porque tava sumido no meio do passeio. Além de ser casado e pai de família, você também é um gatinho. E você, além de viúva e velha, também é chata pra caralho. É assim, eles voltam pra casa felizes. E acontece até uma cena fofa da Anya tentando entrar no quarto escondido deles, mas o Lloyd chega pistola dando uma bronca nela. A Anya vai embora de casa. Vou começar a vender droga, depende do bebê e fazer TikTok de dancinha. Santa Madre Teresa, o que eu errei na criação dessa criança? E assim o nosso maior agente secreto do mundo estava passando pela missão mais complicada da sua vida: ser pai de família. Espiões, fiquem escondidos aqui. Não podemos chamar a atenção de ninguém, entenderam? E assim acabamos a primeira parte de Spy